aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Nem Preto Nem Branco. Nosso objetivo aqui é trazer para vocês as resoluções de vários livros dos mais diversos temas. E o livro escolhido para hoje, mais uma vez, é o Iniciação à Lógica Matemática, de Edgar de Alencar Filho. No vídeo de hoje, resolveremos o 8º e o 9º exercício do 2º capítulo. E sem muita enrolação, mãos à obra! O exercício 8 diz: traduzir para a linguagem simbólica as seguintes proposições matemáticas. Então, é muito parecido com os exercícios anteriores. Nós temos que pegar as proposições matemáticas, elas escritas nessa linguagem matemática, como x igual a zero, x maior do que zero, e temos que transferi-las para a linguagem simbólica. Nós temos que reescrevê-las, então, usando as proposições P e Q, R e assim por diante. Porém, diferente dos outros exercícios, o exercício número 8 ele não nos diz quais são as proposições, qual é a proposição P, qual é a proposição Q e assim por diante. Então, nós vamos ter que defini-las antes de reescrevê-las na linguagem simbólica. Então, para a letra A, por exemplo, eu defini aqui como sendo a proposição P, x igual a zero. E como sendo a proposição Q, x maior do que zero. E a letra A nos diz x igual a zero, que a gente definiu lá como sendo a proposição P, ou, que é uma disjunção, x maior do que zero, que nós definimos como sendo a proposição Q. Então, reescrevendo aquela proposição matemática na linguagem simbólica, ficaria P ou Q. Lembrando que fica P ou Q porque definimos o P como sendo x igual a zero e o Q como sendo x maior do que zero. Para a letra B, ele nos dá x diferente de zero e, que é uma conjunção, y diferente de zero. Para a letra B, eu defini a proposição P como sendo x igual a zero e a proposição Q como sendo y igual a zero. Eu defini assim porque na letra B ele pede justamente a negação, ele pede um x diferente de zero. Como eu defini x igual a zero como sendo P, isso aqui é uma negação da minha proposição P. E este aqui é uma negação da minha proposição Q, que eu defini ela como sendo y igual a zero. Então, o diferente é como se eu estivesse negando as proposições que eu pré-defini. Então, para a letra B, fica não P e não Q. Na letra C, eu defini a proposição P como sendo x maior do que 1 e a Q como sendo x mais y igual a zero. E na letra C, ele nos pede x maior do que 1, que definimos como sendo uma proposição P, ou disjunção x mais y igual a zero, que definimos como a proposição Q. Então fica P ou Q igual à letra A. Ficou igual porque atribuímos as mesmas letras para a proposição e definimos elas de uma forma que se encaixava na nossa operação matemática. Na letra D, ele tem x ao quadrado igual a x vezes x, que eu defini como uma proposição, e, que é uma conjunção, x elevado a zero igual a 1, que eu defini como outra proposição. Então, na letra D, x ao quadrado igual a x vezes x, que eu defini como a proposição P, que é exatamente o que ele nos dá aqui. E x elevado a zero eu defini como sendo a proposição Q, que ele dá aqui. Então ficaria P e Q. Então este foi o exercício 8. O exercício 9 nos traz a mesma ideia que o exercício 8,
que é traduzir para uma linguagem simbólica as proposições matemáticas. Novamente, o exercício não nos traz as proposições, ou seja, das equações matemáticas, quais se referem a uma proposição P, uma proposição Q, uma proposição R. Ele não nos diz quais são elas, então nós vamos ter que pré-defini-las para então poder fazer cada sentença. Então aqui na letra A, eu defini como a proposição P o x mais y igual a zero. X mais y igual a zero será a nossa proposição P. O z maior do que zero será a nossa proposição Q. E o z igual a zero será a nossa proposição R. Então vamos ver como ele monta a operação na letra A. A letra A nós temos x mais y igual a zero e z maior do que zero, os dois entre parênteses. Então x mais y igual a zero é a nossa proposição P. O e seria a conjunção e o z maior do que zero foi o que definimos como a proposição Q. Ou uma disjunção e z igual a zero nós definimos como a proposição R. Então a nossa operação lógica fica P e Q, entre parênteses, ou R, que é da disjunção, e a proposição R, que é z igual a zero. Vamos para a letra B. A letra B, vamos ver primeiramente como nós definimos as proposições. Eu defini a proposição P como sendo x igual a zero, a proposição Q como sendo y mais z maior do que x, e a proposição R como sendo z igual a zero. Então, a letra B, ele nos dá x igual a zero, que é a nossa proposição P, e uma conjunção. Aí ele coloca um parênteses, e dentro dos parênteses nós temos a operação de disjunção, que é um ou. E aqui nós temos a proposição y mais z maior do que x, que nós definimos como sendo a proposição Q. E para z igual a zero, nós definimos como sendo a proposição R. Então, a nossa letra B fica P e, entre parênteses, Q ou R. Então, vamos ver a letra C. A letra C nós temos definido como proposição P x igual a zero e como proposição Q y menor do que zero. Então, vamos ver o que a letra C nos traz. Ela diz x diferente de zero. A nossa proposição P era x igual a zero. Então, isso aqui é uma negação da proposição P. Ou, fica sendo uma disjunção, aí entre parênteses, y igual a zero, que nós definimos como uma proposição P, e, que nós temos uma conjunção, y menor do que zero, que é a nossa própria proposição Q. Tudo isso dentro do parênteses. Então, vamos pôr aqui na letra C, não P, ou, entre parênteses, P e Q. Vamos ver a letra D. Na letra D, nós temos definido como a proposição P x igual a y, a proposição Q z igual a t, a proposição R x menor do que y e a proposição S z igual a zero. Então a letra D, ela já começa com parênteses e ela nos diz x igual a y, que é a nossa proposição P. Ela nos dá uma conjunção, ela nos dá z igual a t, que nós definimos como a proposição Q, uma disjunção, aí vem outro parênteses, e nesse a operação de conjunção, e a proposição x menor do que y, que é a nossa proposição R, e z igual a zero, que é a nossa proposição S. Então, para a letra D, nós vamos ter da seguinte maneira: P e Q, entre parênteses,
uma disjunção, a proposição R, uma conjunção e a nossa proposição S. Então esse foi o exercício 9 do capítulo 2. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o curtir, se inscrever e compartilhar com os parças. Até o próximo vídeo.